Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar o culto ao Senhor, o culto de adoração ao nome do nosso Senhor, e queremos que você adore a Deus junto conosco, lembrando-nos de que, ainda que não estando aqui na igreja, mas o culto deve ser oferecido a Deus com todo respeito, com todo o coração, com todo fervor, e é isso que nós vamos fazer nesse momento. O Salmo de número 105, dos versículos de número 1 até o versículo de número 4, Salmo de número 105, os 4 primeiros versículos. Salmo de número 105. Diz assim a palavra de Deus: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos do seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Nós vamos cantar, nós vamos render graças ao Senhor cantando o hino de número 114, e tem como título Brilho Celeste. Vamos louvar a Deus com este hino de número 114. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia.
Vamos orar nesse momento. Nós convidamos você a curvar sua fronte, a fechar seus olhos e elevar o seu coração diante do trono de Deus, o trono da sua santa graça. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te adorar nesse momento, nesta hora, quando o teu povo, reunidos num só pensamento, num só propósito de te adorar e te bendizer, que os nossos irmãos que estão nos seus lares, ó Deus, possam se conectar em oração e adorar o Senhor e bendizer o teu nome, e que o Senhor, ó Deus, se alegre com aquilo que estamos fazendo, com as leituras, com os cânticos, com as orações, com a reflexão da tua palavra. E ó Deus, e que este culto também seja uma bênção nas nossas vidas, e que possamos crescer espiritualmente. Fala conosco nesta noite, ó Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, Senhor nosso, e o teu Filho amado. Amém. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, através do louvor, da música, cantando, e gostaríamos que você também louvasse o Senhor, cantasse ao Senhor. Vamos fazer isso nesse momento. Ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Vamos nesse momento interceder. É aquele momento em que você ora não só por você mesmo, por você mesma, mas o momento que nós clamamos pelo nosso país, pela nossa igreja,
pelos familiares, pelas pessoas que estão precisando. Vamos orar nesse momento. Aí mesmo onde você está, você pode fazer uma oração, quem sabe até em voz alta, e assim as famílias da igreja clamando, elevando a Deus em oração. Vamos orar. Recebe, ó Deus, a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muitas pessoas entregaram já seus dízimos, fizeram suas ofertas, e nós queremos nesse momento orar agradecendo a Deus. Deus tem nos dado sustento, Deus tem nos dado o pão de cada dia, e devemos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. E as pessoas têm trazido seus dízimos, né? Têm ofertado, e isso é uma maneira de expressar o nosso culto também, a nossa adoração a Deus. Quando nós entregamos nossa oferta, nossos dízimos, nós estamos reconhecendo que tudo vem do Senhor, e que Ele nos deu muito mais do que aquilo que nós merecemos. Então nós vamos orar nesse momento agradecendo pela oferta que podemos dar, pelos dízimos que podemos entregar, e que certamente é fruto da graça, da graciosidade de Deus para conosco. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela bênção do sustento. O Senhor tem nos dado a saúde, as vestes, o lar, o pão de cada dia. E quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, é em sinal de Deus, em reconhecimento de que tudo vem do Senhor. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico de adoração. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está
firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração ao ti, Senhor. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo para esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo para essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Nesse momento eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27, do 27 até o versículo de número 32, que tem como título chamado de Levi. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um
grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Apenas esses versículos, meus queridos irmãos, para nossa reflexão nesta noite. Essa mesma história sobre a vocação de Levi é uma história que aparece nos 3 evangelhos, nos chamados evangelhos sinóticos. Aparece no evangelho de Mateus, aparece no evangelho de Marcos e também no evangelho de Lucas. E uma coisa curiosa é que no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas, o personagem aqui tem o nome de Levi. E curiosamente, a mesma história no evangelho de Mateus, o personagem lá tem o nome de Mateus. E isso tem levado os estudiosos a pensarem que se trata da mesma pessoa. Talvez Mateus tivesse 2 nomes, Mateus Levi. Ou quem sabe, levado por alguma circunstância, seu nome foi em algum momento mudado, ou foi conhecido por um outro nome. Seja como for, trata-se da mesma pessoa, e eu vou aqui chamar de Mateus, eu creio que seja o nome mais conhecido, né? Mateus Levi. E ele era um cobrador de impostos, alguém que cuidava das finanças da cidade, e por isso mesmo não era uma pessoa muito estimada, talvez uma persona não grata por muitos. Mas ele foi chamado por Cristo Jesus. Foi chamado para compor o ministério apostólico, o colégio apostólico. E Mateus conviveu com Jesus naqueles 3 anos. Ele ouviu do Senhor os seus ensinamentos, ele foi testemunha dos milagres, das maravilhas de Jesus, e pela tradição cristã, diz que o primeiro evangelho foi escrito por Mateus. Por isso leva Evangelho segundo Mateus. Nesse texto que nós lemos, então fala do chamado de Levi ou de Mateus Levi. E o chamado de Deus é sempre irresistível. Quando Deus nos chama pela sua graça, nós não temos palavras para explicar o chamado de Deus. Tamanha é a felicidade, a alegria que nós sentimos dentro do coração. A emoção é tão profunda na alma que nos priva de explicar o chamado de Deus. Como você pode explicar algo que é tão sublime quando a graça de Deus nos chama? E Mateus foi chamado pela graça de Deus, e num determinado momento ele até externa esse contentamento através de um banquete que ele oferece a Jesus. No evangelho, né, o primeiro evangelho, que chama Evangelho de Mateus, e se a tradição estiver certa, escrito por Mateus, no momento em que ele registra esse chamado, Mateus está falando dele mesmo, né? E ele então traz a recordação, aquele chamado de Jesus, o seu próprio chamado para compor o ministério apostólico. Só que no seu evangelho ele não diz que fez um banquete para Jesus. Alguns estudiosos dizem que Mateus foi levado pela humildade. Ele não diz que ele fez um banquete, mas ele simplesmente diz que Jesus estava à mesa. Mas se olharmos para aqui, para o Evangelho segundo Lucas, ele diz claramente no versículo 29, que então
lhe ofereceu Levi, Mateus Levi, um grande banquete na sua casa. Ele fez um grande banquete para Jesus. E eu queria olhar para você, que nos acompanha nesse momento, e dizer o seguinte: o que você ofereceria a Jesus, se Jesus fosse a sua casa? Como você haveria de recepcionar o Senhor glorioso, o Senhor de toda a terra, Senhor de todos nós? Como você haveria de recepcioná-lo na sua casa? Mateus fez um grande banquete para Jesus. E aquele banquete foi grande, foi maravilhoso, não pelos talheres que estavam sobre a mesa, não pelo cardápio que foi lá apresentado e oferecido, não pela conta bancária dos convidados que estavam presentes. A Bíblia diz aqui que muitos publicanos eram aqueles que lidavam com dinheiro, e subentende-se pessoas endinheiradas. Não, meus queridos irmãos, esse banquete foi maravilhoso porque Jesus estava presente na casa de Mateus. Naquele momento feliz da sua vida, ele dá um grande banquete para Jesus, chama todos os seus amigos para festejar, para glorificar o Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos o que é que tinha naquele banquete com Jesus. E eu vou dizer para os irmãos, uma das coisas que tinha naquele banquete era perdão. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. E que Jesus veio chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Naquele banquete havia perdão. O Senhor havia chamado Mateus pela sua graça, pela sua misericórdia, e perdoado os seus pecados. A Bíblia diz que quando o Senhor nos chama e nós nos arrependemos, nós recebemos do Senhor o perdão para os nossos pecados. Meus queridos, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz em vários versículos: todos pecaram, todos. E ainda diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam da ajuda de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. E nós, por natureza, temos uma natureza humana pecadora. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações e também por omissões. Por isso que nós precisamos do perdão de Deus. E quando o Senhor chamou Mateus, e que Mateus está contente, feliz, e um dia dá um grande banquete para Jesus, e chama todos os seus amigos. Naquele banquete havia perdão, porque foi isso que Mateus recebeu na sua vida. Meus queridos, a nossa imagem, a sua imagem, a minha imagem, diante de Deus, diante da santidade de Deus, é uma imagem desfigurada por causa do pecado. E é por isso que devemos constantemente pedir perdão a Deus. Santo Agostinho, dos grandes sábios cristãos da história da igreja, século V, no seu livro chamado Confissões, ele diz o seguinte: Senhor, tu me colocaste perante o meu rosto, vi a mim mesmo e fiquei horrorizado. Porque essa é a nossa natureza humana diante da santidade de Deus. Mas naquele banquete maravilhoso, banquete com Jesus, havia perdão. O Senhor havia chamado a Mateus e com certeza perdoado os seus pecados, porque a palavra de Deus diz que veio chamar pecadores
galardões ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós recebemos o perdão de Deus. O pecado é a grande enfermidade da alma do ser humano. Há muitos anos atrás, o príncipe de Gales, numa reunião com jovens, havia dito e iniciou o seu discurso dizendo que todos estavam diante de uma sociedade enferma. Os anos se passaram e podemos dizer que a nossa sociedade continua doentia, continua enferma. Mas não digo isso por causa do coronavírus, não. Eu digo isso por causa da natureza humana decaída. Porque muitas vezes somos obstinados. Muitas vezes somos egocêntricos, antropocêntricos, distantes de Deus. Achamos que podemos tocar a vida sem Deus. Muitas vezes viramos as costas ao Senhor. E é por isso que precisamos do perdão de Deus. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, é enganoso. Por isso precisamos nos arrepender constantemente. E naquele momento em que o Senhor chama Mateus, pela sua graça, diz o texto que o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento, e quando nos arrependemos, recebemos de Deus o perdão. Por isso naquele banquete havia perdão. O pecado, ele nos escraviza, a nossa própria natureza nos destrói, nos mata. Isso é uma verdadeira epidemia que existe no ser humano. Aliás, a palavra epidemia, do grego epi, sobre, demo, significa povo, aquilo que está sobre o povo, uma doença contagiosa sobre as pessoas. O pecado é uma epidemia, está sobre o ser humano, está sobre todos, e é por isso que precisamos do perdão de Deus, e somente em Cristo Jesus é que nós conseguimos o perdão. Não há o que eu faça para merecer o perdão de Deus, de maneira alguma. Somente a obra de Cristo, somente a obra de Cristo ter levado as nossas falhas, os nossos pecados na cruz, somente isso proporciona o perdão. Quando nós nos arrependemos, nós recebemos o perdão de Cristo. Sêneca, que foi conselheiro do imperador Nero, escreveu uma coisa interessantíssima. Ele diz o seguinte: o que é isso? Que quando queremos ir para um lado, nos arrasta para o outro lado. A teologia bíblica diz que isso é a nossa natureza. É a natureza humana decaída. Quando Deus nos chama para um caminho, a nossa natureza nos força a um outro caminho, a uma outra direção, não na vontade de Deus. Por isso, precisamos nos arrepender constantemente, precisamos do perdão de Cristo. E nesse dia aqui, em que Mateus faz um grande banquete, naquele banquete havia perdão. Porque Jesus havia perdoado Mateus, o servo de Deus. Hoje, eu acredito que parte do mundo espera uma cura para o Covid-19. Mas a cura mais importante que podemos ter na nossa vida é a cura da nossa alma. É curar por dentro. É quando nos arrependemos no caminho a Cristo. E quando recebemos dele o perdão, isso cura a nossa alma. E foi isso que curou a vida de Mateus, o perdão de Cristo por causa da obra de Cristo. Este é o ministério terapêutico, ministério de cura. Aliás, a palavra terapêutico, terapia é uma palavra grega, E aparece no Novo Testamento. O verbo terapeu é o verbo curar, é o verbo cuidar,
é o verbo restaurar. E quantas vezes nos evangelhos aparece mais de 40 vezes este verbo sendo aplicado a Cristo, porque faz parte do seu ministério, o ministério terapêutico, de curar a pessoa, de curar a alma. E o perdão de Deus é aquilo que nos cura. Calvin Miller, no seu livro As Profundezas de Deus, conta a história no período da Segunda Guerra Mundial, no hospital onde trabalhava um judeu. E o judeu estava trabalhando de enfermeiro. E naquele hospital havia um soldado alemão ferido, nazista, né? E um dia este próprio soldado quis confidenciar, confessar com aquele enfermeiro, com aquele cuidador judeu, e dizendo o seguinte, que ele queria muito pedir perdão pelo que ele havia feito aos judeus, porque só assim ele poderia morrer em paz. Só assim ele poderia morrer em paz. Meus queridos irmãos, o perdão é aquilo que realmente nos cura. Agora imagine o perdão de Cristo, quando diz que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Mateus ficou tão feliz, que deu um banquete, chamou todos os seus amigos, para que eles pudessem também ver e conhecer o perdão em pessoa, que é Cristo Jesus. Mas também naquele banquete havia alegria, havia felicidade. Quantas vezes nós nos sentimos tão felizes com certas pessoas, com alguns amigos, com certos parentes, com colegas de trabalho, como nos alegra o coração encontrar com pessoas a quem são caras, a quem nós amamos, a quem queremos tanto. Agora imagine receber Cristo Jesus no seu lar, como Mateus recebeu. Então aquele banquete não só tinha perdão, mas também havia alegria. E a alegria, meus queridos irmãos, não é uma virtude. Com o perdão de Cristo. E naquele banquete não só tinha perdão, como havia alegria no coração de Mateus. Você pode imaginar a alegria de Zaqueu, quando o Senhor, olhando para ele, disse: Zaqueu, convém hoje ficar em tua casa. A alegria que ele sentiu, a transformação diante do Cristo vivo da graça. Era isso que havia, meus queridos irmãos. Quando nós nos arrependemos e nos voltamos a Cristo, nós temos não só o perdão, mas a alegria, e a alegria da vida. Jesus contou a parábola, a parábola do filho pródigo, quando ele se arrepende e volta para a casa do pai. E o pai, tão feliz com a chegada do seu filho, que dá um grande banquete, uma grande festa, porque aquilo que estava perdido foi achado, aquilo que estava morto reviveu. Então era hora de se alegrar e regozijar-se. Então alegria do encontro com Jesus. Nos nossos dias existe um escritor bastante famoso, C.S. Lewis, um escritor irlandês, e autor não só das Crônicas de Nárnia, mas autor de uma vasta obra literária.
E C.S. Lewis foi, na sua vida, ateu, um homem totalmente descrente. Mas um dia ele chegou diante de Cristo. Um dia ele foi chamado pela graça. Então C.S. Lewis resolveu escrever sobre a sua caminhada de fé. E é muito interessante que nessa biografia, nesse livro, onde ele fala sobre a caminhada da sua fé, é o título que ele deu ao livro. E o título foi Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela alegria. Porque é isso que acontece quando Cristo nos chama. Quando a graça chega até nós, é perdão, é alegria. E era isso que estava no banquete naquele dia, na casa de Mateus. Meus queridos irmãos, é triste quando alguém se agarra a uma alegria passageira desta vida. Quando achamos que as coisas desta vida, apenas o materialismo, apenas o amor do relacionamento desta terra pode nos preencher plenamente, de maneira alguma. Sem a graça de Cristo, sem o seu perdão, sem a obra do Senhor, sem o chamado de Cristo, não há alegria plena, completa, como aquela que existe quando recebemos o chamado, nos arrependemos, recebemos o perdão do Senhor. Um autor chamado Richard Bewes, num dos seus livros, ele conta a história de um navegador, de um homem que foi se aventurar pelo mundo, e no seu barco viajou por todas as partes, e um dia esse homem resolveu contar suas aventuras, contar sobre suas viagens e as suas experiências. E muito curioso que numa parte do livro, o autor então diz o seguinte: a vida em si me pareceu inútil. A vida em si me pareceu inútil. É curioso notar que um homem, depois de navegar todo o mundo, de viajar, de ter experiências, chegar à conclusão de que a vida é inútil. E por que isso? Porque sem Cristo, a alegria, a felicidade não é completa. Mas quando o Senhor nos chama pela sua graça, pela sua misericórdia, que a gente recebe o perdão de Deus, é claro que a alegria, ela é completa. Alegria que começa aqui e há de se propagar por toda a eternidade, se completar no dia lá no reino do Senhor. Mas também nesse banquete, além do perdão e da alegria, era um banquete que tinha salvação. Porque o Senhor chamou Mateus, como chamou a muitos de nós para a salvação. Diz a história da filosofia que Sócrates costumava ir às ruas de Atenas e perguntar às pessoas, a fazer perguntas para as pessoas: se você morrer, para onde irá a sua alma? E as pessoas não tinham respostas, as pessoas ficavam em dúvidas. É muito triste a pessoa não ter a certeza da salvação. É muito triste a pessoa desacreditar da salvação, da vida depois da vida. A Escritura está recheada de versículos que atestam para a salvação, para uma vida além dessa. O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar. Salvar do quê? Da punição, do afastamento eterno de Deus, de uma vida plena. Mateus estava felicíssimo pelo chamado de Deus, pelo perdão, pela alegria, pela salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas que vida? Vida plena, vida no Senhor Jesus, vida eterna, diz a palavra de Deus.
O Senhor Jesus disse que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá onde? Viverá como? A Bíblia está falando de uma vida eterna, de uma vida em Cristo, no reino de Deus. A vida não se limita apenas às coisas deste mundo. Paulo, uma vez, diante de um homem que queria tirar a vida, diante da circunstância que vivia, está lá em Atos capítulo 16. E naquele momento de desespero daquele homem, querendo tirar a sua própria vida, Paulo diz: não faças isso, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Salvação. A palavra de Deus tem uma mensagem de salvação. E a salvação é em Cristo Jesus. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 11, João diz: Deus nos deu a vida, vida eterna. Vida eterna. No mesmo capítulo 5 da primeira epístola de João, diz o seguinte: escrevi estas coisas a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Meus queridos irmãos, eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito complexo, em que o mundo espera por uma cura. O mundo espera sair do isolamento, voltar à rotina, voltar ao cotidiano. O mundo espera um antídoto para curar, para a cura. Mas a cura maior que nós precisamos é da salvação em Cristo Jesus. E Mateus estava feliz da vida, deu um banquete, porque no encontro com Jesus há perdão. No encontro com Jesus há verdadeira alegria. No encontro com Jesus há salvação. Eu não sei como está a sua vida. Não sei como você está vivendo. Não sei o que está passando com você. Não sabemos o que vai acontecer. Mas uma coisa nós temos certeza pela palavra de Deus. O Senhor Jesus está nos chamando. Está nos chamando ao arrependimento. E somente em Cristo que a gente consegue o perdão. A gente alcança o perdão em Cristo Jesus. Talvez você esteja precisando do perdão. Todos nós precisamos do perdão do Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento muito triste, muito deprimente da vida. E eu quero dizer que a verdadeira alegria está em Cristo. Se você olhar para Cristo, voltar-se para o Senhor, você vai ter uma alegria plena na sua vida. E ainda mais, a salvação da sua alma. Pense em tudo isso. E a palavra de Deus nos assegura que um dia estaremos diante de um banquete com nosso Senhor Jesus Cristo. Basta crer nele e entregar a sua vida a Jesus. E que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Eu quero convidar você a cantar conosco o hino de número 40, que fala justamente sobre a salvação. Hino de número 40. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, ao Filho de Deus.
chama consumir os vis pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. De Cristo excelso, enfim, o amor, ó, vinde publicar, e nele a grande salvação a todos proclamar. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Receber a bênção, meus queridos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. E seja assim, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.